O Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Eu quero teu coração, como ferida de fome por ti. Eu quero teu coração, como ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Glória a Deus, até que o Senhor venha. Eu vou clamar, até que o Senhor venha. Eu não vou descansar, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar, até que o Senhor venha. Eu não vou descansar, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, Deus. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós vamos ler Mateus 23. Mateus capítulo 23. A partir do 27. A partir do versículo 27. Na verdade, só o 27 e o 28. Bem, diz assim: assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios... Oi? Mateus 23... perdão, é porque eu pulei um aqui, é do 27, eu já pulei para o 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém? Só até aí mesmo. Eu tinha começado errado aqui, né? Pulei para o 28. Pode se sentar? Aqui nós estamos vendo Jesus falar, ter um embate aqui com os fariseus. Lembrando os irmãos que os fariseus eram líderes, teólogos
período de Cristo, só que eles tinham uma teologia diferente daquela que Cristo carregava. Então Jesus está falando para eles, tem todo um contexto. Se a gente pegasse aqui o contexto, a gente ia ver que Jesus, ele está centrando ali em questões em que eles pegaram a palavra de Deus e, em meio à interpretação deles, eles foram colocando novas leis, novas diretrizes através daquilo que já existia, que é a palavra de Deus. Então eles criaram uma religião paralela àquela que Deus sempre estava se manifestando ali para o povo de Israel. Então Jesus fala: olha, vocês são como sepulcros caiados, que por fora são bonitos, né? E aqui ele está falando em questão religiosa. É como se eles fossem por fora, a religião deles fosse uma beleza, uma maravilha. Engana quando uma pessoa olha para o sepulcro bonitinho, por fora engana. Hoje, se a gente fosse num cemitério, às vezes um cemitério de ricos, então a gente vai olhar o cemitério ali e vai ver aqueles, né, eu esqueci o nome daquele... Oi? É a lápide, né? Mas tem todo aquele aparato de guardar o caixão ali, eu esqueci o nome. E aí é como se fosse uma tumba também, mas ali por fora é bonito, cerâmica, porcelanato, pedras, né? Talvez mármore, coisa muito bonita, mas por dentro está ali ossos, né? Ou às vezes alguns ainda em estado de putrefação, deteriorando. Então aqui Jesus mostra a religião farisaica como o sepulcro caiado, pintadinho, que era o melhor que eles poderiam fazer na época, era jogar o cal no sepulcro, fazer ele ficar branquinho, bonito, pintadinho, só que por dentro ele era podre, por dentro ele tinha morte, por dentro aquela falsa espiritualidade representada nele está pintado, cuidado com cal, aquela falsa espiritualidade se manifestava por dentro. Então o que ele está falando aqui é isso, ele está confrontando então os fariseus, com essa ideia de sepulcro caiado. Então aqui a gente vai vendo que sempre, mesmo antes de Cristo, mesmo quando Cristo pisou na terra, mesmo quando ele começou o seu ministério com cerca de 30 anos, a falsa religião sempre foi algo que enganou a humanidade. A falsa espiritualidade é algo que sempre foi usado pelo inimigo para enganar a humanidade. Então não é à toa que a humanidade, uma multidão, segue-se enganada. Porque imagina, irmãos, eu tenho hora que paro para meditar nisso, e paro para observar o seguinte: Cristo pisou na terra e ele pregou. Ele está pregando aqui, esse confronto é pregação. E aqueles religiosos que falavam que buscava Deus, falavam que eram estudiosos da palavra de Deus, mas mesmo assim eles rejeitaram Cristo, rejeitaram o maior pregador que pisou na face da terra. Então imagina se eles rejeitaram a pregação de Cristo, que muitos admiravam, que ele pregava e ainda tinha milagres extraordinários, e mesmo assim as pessoas rejeitavam o que ele pregava, mesmo assim as pessoas preferiam uma falsa espiritualidade, uma falsa religião, uma falsa doutrina. Então nós vamos ver que o povo de Israel, eles fizeram nesse período uma religião que ela parecia uma religião boa,
Ela parecia uma religião que representava Deus na terra, mas ela era esse sepulcro caiado, que carregava morte dentro de si. E isso veio através de tradições. Vamos ler agora Mateus 5. Não, perdão, Mateus 5 não. Vamos primeiro em Marcos, capítulo 7, versículo 1. Marcos 7, 1. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz assim: E ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, o repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus conservaram a tradição dos antigos. Não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, tendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e todos os copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais os mandamentos de Deus, para que guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corba, isto é, oferta ao Senhor. Então aqui, meus irmãos, até aqui mesmo, nós vamos ver o que estava acontecendo com os fariseus. Eles pegaram uma chamada tradição oral. A tradição oral era a interpretação que alguns rabinos davam para a escritura. E alguns o que fizeram? Para eles não quebrar a lei, para eles não errarem contra a lei, eles inventavam coisas para proteger aquela situação de quebrar a lei. Vou aqui dizer uma. Vamos colocar o nome de Deus. Eu falei isso aqui, se eu não me engano, domingo passado. O nome de Deus apresentado lá na sarça para Moisés, quando Moisés viu ali Deus na sarça, ele usa ali, é escrito nos originais, na língua original, Yud, Re, Vav, Re, são as letras consonantais, porque o hebraico que foi escrito não tem alfabeto. Então, a pronúncia, hoje nós não sabemos. Por que não sabemos? Porque esses estudiosos, rabinos, eles, para fazer com que o povo não tomasse o nome de Deus em vão, não tem esse mandamento na Escritura? Então, o que eles fizeram? Então, vamos fazer o seguinte: vamos parar de usar esse nome de Deus. A maioria dos estudiosos acredita que o nome que está contido nesse tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, é Yahvé.
Só que alguns estudiosos falaram o seguinte: então vamos fazer o seguinte, para não tomar o nome de Deus em vão, vamos pegar esse Yud-Vav-He e outro nome de Deus é Adonai, ou na verdade Adonai significa Senhor. E aí eles colocaram no Adonai um sinal chamado maçorético, porque foram os maçoretas que colocaram. Então aqueles sinais são como se fossem ali acrescentados alfabetos. Eles pegaram então os sinais desse Adonai, colocaram ali, juntaram com esse Yud-Vav-He, que é o Yavé, e no hebraico esse nome se torna Jeová. Então, eles por muito tempo, eles usavam o nome Jeová, porque foi uma invenção ali onde eles fazem a junção. Então, se você procurar esse nome na Bíblia, não tem nome Jeová. Mas, pastor, eu peguei a Bíblia dos Testemunhos de Jeová e tem esse nome. Porque eles, não sei se não estudaram, não sabia disso, e acrescentaram esse nome lá em várias e várias partes. Mas na língua original, no hebraico, não tem esse nome Jeová. Agora, o que foi que aconteceu? Aconteceu que, para eles não tomar o nome de Deus em vão, eles fizeram essa criação. E assim são várias outras leis. Amém, irmãos? Então são várias outras leis que eles pegaram e para não quebrar, eles foram criando situações no entorno. E no entorno, então, eles pegavam e criavam leis de lavar o copo. Se eles fossem então comer algo, eles antes tinham que lavar o copo para não se contaminar, lavar as mãos para não se contaminar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então eles foram criando leis, e aqui Jesus está combatendo essas leis, porque eles viram os discípulos de Cristo comendo sem lavar as mãos. Aí eles chegam e falam: por quê? Por que os seus discípulos não estão lavando as mãos antes de comer? E por que eles tinham tanto critério em lavar a mão em questão de comer? Porque vocês lembram que eles tinham regras alimentares. Então eles tinham medo de um gentil, por exemplo, tivesse pegado naquele alimento, ou uma poeira que saísse de um gentil, pegasse naquele alimento, e ele comendo aquele alimento, ele ficaria então impuro ritualmente. Então eles acreditavam que os ritos, aquelas tradições que os antigos implantaram, com a intenção até boa, né? A intenção era não quebrar a lei. E eles acreditavam então que aquilo ali também era a lei de Deus. Essas tradições com o tempo foram criadas, juntadas, escrita, e quem já ouviu falar de Talmud, essas leis estão lá. As leis orais, né? A lei escrita é a escritura. Lei oral para eles está no Talmud. Os judeus, até hoje, os judeus, eles têm a lei escrita e a lei oral. Agora nós temos só as escrituras, amém? Temos só a palavra escrita, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, aqui combate Jesus as heresias, que são os enganos que Satanás usa desde muito tempo para enganar as pessoas. As falsas religiões estão aí para enganar. E as pessoas convictas lutam contra Jesus aqui. Como hoje. Você está ensinando a verdade, ensinando como a Escritura diz,
E as pessoas estão lutando contra a verdade, até nos nossos dias, representando a mesma situação dos fariseus, que sempre estava perseguindo Jesus. Jesus fazia um milagre no sábado, eles, opa, quebrou o sábado, esse homem não pode ser de Deus. Só que qual era o princípio? Qual que valia mais? A vida do ser humano ou o sábado? Ele curar uma pessoa, ele ressuscitar uma pessoa ou o sábado? Então ele não estava quebrando o sábado, ele estava fazendo o que era primordial, porque o sábado era para os judeus. Então, irmãos, a gente vai observando e vendo que nesse ponto Satanás não tem muita inteligência. Só que o ser humano ainda tem menos inteligência que ele, é mais rasteiro ainda. Porque ele vem com as mesmas artimanhas, desde o primórdios e até hoje, ele vem enganando. Ele vem enganando as pessoas com falsas religiões, com falsas crenças, com falsas doutrinas, com falsas leis. Então, meus irmãos, a gente vê que a grande realidade, Jesus estava querendo combater aqui a falsa crença, a espiritualidade sem vida. A pessoa pode ter religiões, como hoje, e as pessoas em determinadas religiões, várias religiões, nenhum deles vão acreditar que estão se perdendo. Todos eles vão achar que estão indo para o caminho de salvação. Uns vão achar que é obra de caridade que salva. Outros acham que consegue. Os fariseus, o que aconteceu com eles é que eles passaram a acreditar que eles seriam justificados por cumprir a lei. Então eles tentaram com maior boa vontade, com zelo, um zelo errado, enganoso, mas eles tentaram com zelo fazer leis para que eles não quebrassem a lei de Deus para ser salvos. Eles acharam com esforço próprio, eles poderiam alcançar a salvação. E por causa dessa falsa crença, falsa religião, eles começam a lutar contra Cristo. É a morte, uma religião morta, uma religião sem vida, lutando contra Cristo. Então é isso que nós estamos vendo Jesus combater. E uma coisa, meus irmãos, que a gente entende com isso, é que interessante você ver, seja em qualquer seita, qualquer religião, as leis implantadas naquela religião, ela muda o comportamento. As leis até na sociedade são feitas para quê? Mudar comportamento. Vamos colocar, quem é da minha idade para mais, vai lembrar que antes não tinha lei para usar capacete. A pessoa andava de moto sem capacete, ninguém multava porque não tinha lei. Não tinha lei. Hoje as pessoas não podem fumar em ambiente fechado. Mas antigamente não tinha. Então a gente andava nos ônibus, tinha pessoa fumando dentro do ônibus. A gente entrava num lugar, espaço pequeno, num armazém, algo que era comercial com muitas pessoas, aí tinha lá o tanto de gente fumando. Mas hoje, pela lei, não pode. O que aconteceu? Restringiu esse comportamento. Pessoas podem até tentar usar, ou ousa andar sem capacete, mas se a polícia vê, vai o quê? Multar. Da próxima vez ele já não vai andar sem capacete mais. A pessoa, ela pode, às vezes, tentar fumar num lugar proibido, mas ela pode ser multada. Então as leis sempre foram para restrição e mudar, às vezes, o comportamento. E, querendo ou não, então, os judeus tinham
mudanças, alterações no comportamento em prol de cumprir aquelas leis, em prol de estar levando, né, uma vida mais correta possível, tentando acertar aquela lei. Como às vezes hoje a gente vê em determinadas igrejas, em determinadas religiões ou seitas, né? Pessoa às vezes cria leis, padrões que a Escritura não apresenta. Então você não pode isso, não pode usar brinco, mulher não pode passar batom, mulher não pode fazer tal coisa. E você vê que as mulheres naquele lugar mudam o comportamento. E às vezes ela para de pintar o cabelo fica branquinho, ela para de se depilar, para de usar batom, para de usar brinco. Então, em alguns lugares ela tem que usar só saia, porque a lei daquele ambiente fala: se a mulher usar calça, ela vai para o inferno. Se o homem usar isso, ele também vai se perder, vai para o inferno. Então, pelo medo daquela lei, a punição que aquela lei dá, então o medo do ser humano acaba olhando para aquela lei e se restringindo. E lógico, alguns dos nossos governantes querem criar lei para mudar a nossa cultura, o nosso hábito. Vamos colocar, por que hoje não casa irmão com irmã? Porque na lei lá está proibido, né? Só que eles querem mudar hoje aquele que é da cultura bíblica, porque isso está na Bíblia, e eles querem mudar e colocar, então, homem para casar com homem, mulher com mulher. E mais, querem ainda que, se quiser, o filho casar com a mãe, ou a filha com o pai. Então, se eles implantam essa lei, eles vão tentando, através dessas leis, mudar a cultura, mudar os hábitos das pessoas. Então, por isso que aprova lei da misoginia, lei disso, lei daquilo, e vão aprovando as leis para fazer o quê? Para buscar controlar a sociedade pelas leis, mudar a sociedade pelas leis. Então, isso tudo que eu falei até agora é para a gente entender que leis mudam comportamento. Leis mudam todo o comportamento. Pode mudar. E por isso que às vezes a gente vê nas religiões e olha, não, aquele pessoal ali, eles devem estar certo, porque lá o povo parou de beber, lá o povo parou de fumar. Porque algumas religiões, o povo, ali por causa das leis, ou algumas outras igrejas e seitas, por causa das leis implantadas ali, pregadas, e até mesmo às vezes, eles usando a lei de Deus, como os fariseus aqui, observavam a lei de Deus, só que implantavam junto tradições dos homens. Jesus falou que com isso eles estavam invalidando a lei de Deus, para estar dentro da tradição dos homens, e aí, no final, eles estavam invalidando e sendo desaprovados, mas o comportamento deles era mudado pela lei. Então, olha só, lei muda comportamento, mas não muda o coração, está entendendo? Lei pode mudar o comportamento. Uma pessoa, às vezes ele é um estuprador na sua natureza, e às vezes ele não age como estuprador porque ele tem medo que a lei fala que se ele estuprar ele vai ser preso. Às vezes ele tem a tendência a roubar e ele vai ser ali mudar daquele comportamento, ele não vai agir naquele comportamento com medo, porque a lei fala que o ladrão vai ser preso. Mas o coração dele é de um estuprador, é de um ladrão. O coração de muitos é de um pedófilo. O coração de muitos é um coração sanguinário, de assassino. E as leis às vezes restringem as atitudes, mas não muda o coração
Está entendendo isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs? E por isso que a lei não pode nos salvar. Por isso que simplesmente eu ficar em ritos, achando que por eu estar fazendo isso, aquilo outro, eu vou ser salvo? Eu não vou, nem você. Os salvos participam de algo que chama regeneração. É quando a graça muda o coração do ser humano. Aí as coisas são agora diferentes. Por quê? Porque a lei me fez eu cumprir ela por causa da restrição da pena dela. Agora a mudança de coração, eu já faço o que a lei me orienta, não por causa da punição. Tem pessoas que vamos colocar, eu vou para a igreja, porque senão eu vou para o inferno. Qual que foi a ligação que ela fez? É o medo de que se eu não for para a igreja, Deus vai me penalizar com a pena do inferno. Então eu vou para a igreja. Diferente da pessoa que ele vai porque ele conheceu, foi mudado o coração dele, e ele ama a Deus, ele vai porque ele ama a Deus. Não é mais eu vou por causa do medo, eu vou porque eu amo a Deus, eu vou porque eu amo a palavra de Deus. E essa transformação, ela vem através da regeneração. Isso é falado começando lá em Deuteronômio 30, versículo 6, Deuteronômio 30, isso não é uma doutrina nova do Novo Testamento, mas ela já era anunciada no Antigo Testamento. Então Deuteronômio 30, versículo 6, diz assim: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a sua alma, para que vivas. Está entendendo, irmãos? A circuncisão, os judeus tinham o ato de se circuncidar, fazendo uma aliança ali com Deus, porque era algo deles. Só que aqui está sendo prometido que a circuncisão não seria um ato exterior mais, simbólico ali. Agora seria no coração do homem, lá no interior. E esse coração, o próprio Deus ia mudar esse coração para amar Ele, para amar a Deus. Ou seja, a circuncisão era aquele nosso coração de pedra, era esse coração farisaico que guerria, luta contra Deus. Esse coração que quando a palavra de Deus é pregada, aí ele fica até irado com a verdade, indignado com a verdade. Essa dureza, essa resistência, que quando você diz algo no culto, que você às vezes não concorda, mas é a palavra de Deus, e às vezes a pessoa, você que eu quero dizer, não vocês, estou falando na questão da humanidade. E às vezes a pessoa luta, achando que está lutando contra o pastor. O pastor falou isso no culto. O pastor prega isso, eu não concordo. O pastor fala aquela outra coisa, eu não concordo. Essa dureza, quando Deus transforma o coração, circuncida o coração, essa dureza é arrancada. E nós recebemos um coração de carne, quebrantado, um coração que ama a Deus, que a gente acabou de ler. Olha, o Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e vivam. Ou seja, o sepulcro caiado tem morte lá dentro, os fariseus. A falsa religião. Não adianta, irmãos. A pessoa às vezes vem
na igreja, vem ao culto, mas é um simples religioso. Ele acha que não, eu sou bom, eu pratico, eu faço isso, eu faço aquilo, e ele acha que está tudo bem. A realidade que a doutrina bíblica é: se o seu coração não for transformado, se o seu coração não for transformado, você não está participando do reino de Deus. É uma religião de sepulcro caiado. Às vezes pode estar com terno, gravata, às vezes pode cantar, tocar bonito, às vezes pode falar até de Deus de uma forma eloquente, mas não tem vida, porque somente quem foi transformado no seu coração tem vida. Caso contrário, são sepulcros caiados, uma falsa religião, uma falsa crença, morta, sem vida. Alguns às vezes até pode acreditar em pontos de verdade, mistura com enganos, com mentira, e por dentro são esses que carregam morte, ossos, morte, mau cheiro de um sepulcro caiado. Então, meus irmãos, é sobre isso que Jesus está falando, sobre isso que ele está aqui repreendendo os fariseus. Tem gente que acha que Jesus andava só falando coisas que as pessoas queriam ouvir. Principalmente no nosso período hoje, as pessoas acham que amar é falar só aquilo que as pessoas querem ouvir. Não, porque você falou tal coisa ali que o fulano não concordou, e no amor você tem que ser melhor, falar as coisas melhor para as pessoas. E Jesus falou coisas, meus irmãos, duras, verdades duras. Imagina alguém chegar e falar assim para uma pessoa que acha que é cristã, falar na cara dela, falar: você é um sepulcro caiado, vocês são um sepulcro caiado. Ele estava falando na cara dos fariseus. João Batista também era similar, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então a realidade é que muitos até deixaram de seguir Jesus por causa daquilo que ele pregava. Alguns, olhando o que ele pregou, falou: dura esse sermão, e foram embora. Jesus olhou para os 12 e falou: vocês também querem ir? Os 12 falaram: não, Senhor, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Olha aqui, o coração deles tinha se transformado, dos outros não, porque o coração transformado, ele ouve a voz de Deus, mesmo que seja uma palavra dura, ele entende que é a voz de Deus. O coração de pedra, ele fica ofendido, ele acha que o pastor ofendeu ele, falou que ele não queria ouvir. As pessoas ficam ofendidas com a palavra de Deus, se o coração dela não for transformado. Se você pegar o contexto de os textos que a gente leu, em um deles fala que os discípulos disseram assim: Senhor, mas o Senhor escandalizou eles. Ou seja, eles ficaram ofendidos, porque o Senhor falou que eles são sepulcros caiados, eles são cegos, guiando cegos. Então é isso que a gente vê até hoje. Às vezes a gente vai pregar, a gente entende as verdades bíblicas, aí você vê uma pessoa pregando umas loucuras, ou vivendo uma loucura, e falando que é evangelho, e falando que é palavra de Deus. Aí você tenta explicar, a pessoa acha que você está ofendendo ela, é como se fosse contra ela, mas não é contra ela, é contra esse engano que vem desde antes de Cristo, o engano da falsa religião, da falsa espiritualidade, da falsa crença, irmãos, que as pessoas seguem nela. A Bíblia nos apresenta a verdadeira, mas nem todos têm a ferramenta para entender a Bíblia.
Porque para entender a Bíblia na sua profundidade, às vezes alguns têm a capacidade de entender o que é essencial para a salvação. E ele entende que só Cristo recebe a salvação pela graça. Mas para entender a Escritura, a gente tem que conhecer contexto cultural, histórico-cultural, temos que saber, às vezes, algumas coisas da língua que foi escrita e várias outras coisas, saber entender o contexto. E tem pessoas que não estão nem aí para nada disso. E às vezes vão seguindo, então, crenças, como os fariseus aqui, crenças erradas, errôneas, formando uma nova religião, uma nova crença, e parecendo, aparentemente tem vida, aparentemente tem vida ali, mas por dentro não, são sepulcros caiados. Então o que Jesus queria que eles entendessem, irmãos, é o que ele falou até mesmo para João. Para João, nós vamos ver aqui, João 3, capítulo 3, versículo 3 ao 6. João 3, diz assim: em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ninguém pode. Nicodemos era outro fariseu, religioso, sepulcro caiado, e ele chegou falando: mestre, bem sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, esses milagres aí que o Senhor faz, se não for vindo de Deus. Jesus falando: Nicodemos, você está achando que sabe alguma coisa? Você não sabe de nada. Aquele que é necessário que você nasça de novo. Aí ele ficou louco. Aí falou: mas como nascer de novo? Eu sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Não tem como. Ele falou: Nicodemos, você sendo mestre em Israel, você sendo um professor, não sabe nem as pequenas coisas. Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então isso é a circuncisão é o novo nascimento, é nascer do Espírito, é um coração novo, transformado. Não é o me adaptar a uma religião. E por isso que a salvação não é pelas obras, é pela graça, é pela transformação. É você nascer de novo e ser transformado. E aí você faz tudo diferente. O que antes você fazia com o peso da lei, com o jugo da lei, e Jesus convidou as pessoas, falou: olha, meu jugo é suave e leve. Se vocês quiserem ele, meu jugo é suave e leve. Porque o jugo da lei, o entendimento, o ensinamento da lei era pesado. As pessoas quiseram, como os fariseus, cumprir, mas não conseguiam. Inventavam novas doutrinas para cumprir a lei, não conseguia guardar a lei. Mas aí chega o ponto o quê? Que Jesus está ensinando: olha, o meu é leve, eu quero transformar o seu coração, porque se transformar o coração, as fontes da vida procedem da onde? Provérbios diz que as fontes da vida, os caminhos da vida procedem do coração do homem. Por isso que o coração corrupto aí gera o quê? Se você liga o jornal fulano matou a esposa,
Beltrano roubou, fulano fez isso, é guerra em tal lugar, porque esses caminhos são do coração corrompido, coração duro, coração que rejeita a Deus, que muitas vezes é um coração religioso. Você chega na pessoa e fala: não, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou de tal religião, mas ao mesmo tempo ele está praticando tudo aquilo que a palavra de Deus fala para ele não praticar, porque o coração dele é corrompido, é morto, é sepulcro caiado, e ele não consegue fazer aquilo porque ele não tem vida. E somente quem recebe essa transformação no coração, que tem vida para cumprir e para servir a Deus com amor, com amor. Então isso nós temos que olhar, irmãos. Como que anda nosso amor por Deus? Como que anda nosso coração? Nosso coração é esse coração religioso? Eu vou para a igreja porque senão Deus não me abençoa. Eu vou para a igreja senão as coisas lá em casa vão piorar. Às vezes nós estamos com as leis em nossa cabeça, e o nosso comportamento às vezes mudou por causa dessas leis. Eu vou na igreja porque se eu não fizer tal coisa, e vai complicar para mim. Uma diferença, tem pessoas que não conseguem nem ouvir isso, mas uma diferença do dízimo, da lei levítica, lei de Moisés, e a lei, o dízimo de Abraão, de Jacó e do Novo Testamento, é a questão de que no Antigo Testamento era lei. No Novo Testamento é de pessoa regenerada, transformada, um coração mudado, que vai devolver com alegria, amor, gratidão, não com peso da lei, do jugo da lei, mas com amor e gratidão. Então eu não estudo a Bíblia, não leio a Bíblia porque é uma lei para mim, é porque eu amo. Eu não busco a Deus, eu não oro, eu não adoro a Deus porque é uma lei para mim, não, é porque eu amo, meu coração foi transformado, e creio que o seu também. Aleluias. Romanos 2, versículo 29. Romanos 2, versículo 29. Não judeu é quem o é interiormente, e circuncisão a do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Não, só lá mesmo, só lá. Então a circuncisão no coração pelo quem? Espírito. E Espírito está com letra maiúscula. Quando vocês encontram o Espírito escrito com letra maiúscula, qual o Espírito que é? O Espírito de Deus. Então quem processa a circuncisão em nosso coração, a transformação, o Espírito de Deus, não pela lei escrita, ou seja, a mudança nos meus hábitos, a mudança de vida que eu e você tem, a mudança de comportamento, a mudança até cultural das nossas vidas, não veio pela lei, ou pelo menos não deve ser pela lei, mas pelo Espírito. Porque se o Espírito muda o nosso coração, haverá sim mudança no comportamento, mudança nas atitudes, mudança na nossa cultura, porque o que é cultura secular, que bate contra o que está na Escritura, você mudado a ficar com a cultura bíblica, não com a cultura social,
cultura secular. Então, é isso que é a transformação. É isso que é a alegria de servir a Deus. Por isso que tem uns que não têm alegria de servir a Deus, porque ainda não foi transformado em seu coração. Então, para ele vir à igreja é um peso, é uma dificuldade, não é uma alegria. Não é alegria ficar ouvindo pregação, não é uma alegria para ele ter a oportunidade de falar com Deus, orar, porque o coração dele não foi transformado. Então é um peso de lei, é um peso de lei. Meus irmãos, a lei de trânsito aí para muitos é um peso, que ele quer ultrapassar o sinal vermelho, ele quer correr, se o trânsito fala que a lei ali é permitida até 40, ele quer correr até 80, e se for 80, ele quer correr até 220. Então pessoas, elas às vezes só obedecem a lei porque elas sabem a lei sempre traz uma disciplina por trás dela. Mas aqueles que são transformados, quando olham para a lei de Cristo, eles têm prazer na lei do Senhor. Por isso que Davi, por vários salmos, ele fala que ele tinha prazer na lei de Deus, tinha prazer na lei do Senhor, porque o coração dele foi transformado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Nós já estamos caminhando para o final. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Algumas versões falam todas as coisas. Ou seja, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criação. Deus fez outro coração, irmãos. A primeira coisa que Deus salva é o coração do homem. Porque todo o ser do homem está centrado no coração. E ele salva como? Regenerando, transformando, circuncisando, né? Então, nós somos uma nova criação, aquela criação com a queda no Jardim do Éden. Com a queda, aquela criação já não prestava para mais nada. Então, por isso que aquela criação antiga era condenável, não prestava para mais nada. Mas em Cristo, a morte na cruz do Calvário, ressurreição, ele ali conquista e faz uma nova criação, chamada igreja. Nós somos a igreja, a nova criação. Só que só participa da igreja quem tem o coração transformado. E essa transformação é a nova criação. E nós estamos evoluindo para chegar ao patamar de ser como Cristo é hoje, com um corpo transformado, um corpo espiritual, um corpo incorruptível, e a eternidade nos espera com esse corpo que Cristo conquistou para nós e por nós. 1 Pedro, para encerrar os versículos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pedro 1, 23 diz: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Ou seja, vocês foram regenerados, transformados. E essa é a importância da palavra de Deus, meus irmãos. Ela nos transforma. Ela nos transforma. Quanto mais eu estudo e vou entendendo essa palavra, e essa palavra vai fazendo parte, vai enchendo meu coração, ela vai me transformando, por isso nós temos que saturar o nosso coração com a palavra de Deus. Muitas pessoas não conseguem vencer o mundo, porque não saturam o seu coração com a palavra de Deus.
Porque quando Deus fala em nosso coração com a palavra, e quando nós escutamos a voz de Deus pela palavra, ela nos transforma. Quando Deus falou com Moisés, lá na sarça, meus irmãos, a vida dele foi transformada ou não? Depois daquilo lá, Moisés antigo acabou. Quando Jacó teve encontro com um anjo ali do Senhor, lutou com o anjo, que ali na verdade é chamado de teofania, era o próprio Deus. A vida dele, ele mesmo fala: olha, minha vida foi transformada, eu fui salvo aqui. Peniel, porque ele viu a face de Deus, ele usou uma figura, ou seja, ele teve um encontro com Deus, com a palavra de Deus, ele ali ouviu, escutou a Deus. Então quando Deus fala em nosso coração pela palavra, ele nos transforma. E por isso Pedro escreveu: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível. Qual que é essa semente? Ele está falando da própria palavra de Deus, que ela é semente, plantada, regada e dá seus frutos, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, viva e permanente. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, nos transforma. A palavra de Deus é essencial. Por isso Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então essa, meu irmão, essa é a crença que devemos compreender. A crença de um coração transformado. Essa é a boas novas do Novo Testamento. Essa é a palavra de transformação que Jesus trouxe. Essa é a palavra que ele tentou pregar para os fariseus, para os escribas, para os saduceus, líderes religiosos da época, mas não deram ouvido e continuaram sepulcro caiados, cheio de morte no seu interior. Agora quem ouviu, recebeu vida, recebeu vida. Então que Deus transforme nossos corações, irmãos, cada vez mais Deus transforme, nos dê um coração quebrantado, um coração humilde, coração pronto a ouvir, pronto a estar submisso ao reino dos céus. E o reino dos céus vem através da palavra, do evangelho, das escrituras. Então a verdadeira religião é aquela que o coração do homem é transformado pela graça de Cristo, pela cruz de Cristo, pela ressurreição de Cristo. Amém? Essa é a palavra de hoje. Deus nos dê graça, Deus nos dê sim um coração transformado. Se houver um entre nós que o coração, 1, 2 ou mais,